Muito provavelmente, essa é a passagem mais conhecida do Novo Testamento. Um resumo maravilhoso do que é o Evangelho. A conhecida parábola do filho pródigo. E se eu te disser que durante a sua vida é possível e até provável que você age e sinta como um dos dois filhos dessa parábola? Se por um lado a parábola tem a ver com perdão, regresso e conversão, por outro tem a ver com incredulidade, indiferença e insensibilidade do irmão que nunca saiu da casa do pai. Se você não conhece essa parábola, não se preocupe. À medida em que formos avançando nesse vídeo, você vai entender detalhadamente. Agora, se você já conhece a parábola, considere que o Evangelho é como um tesouro, em que dele se tiram coisas novas e coisas velhas. Será bom relembrar pontos já conhecidos e, ao mesmo tempo, descobrir coisas novas. O texto de Lucas, no capítulo 15, começa mostrando uma grande crítica que Jesus sofria. Diz assim: "E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles." A grande crítica era: Jesus recebe pecadores e ainda come com eles. Você entendeu bem? Deixe-me repetir. Jesus recebe pecadores, como eu e como você, e ainda come com eles. Louvado seja Deus. Se o Evangelho não for para o pecador, nós poderíamos fechar nossa Bíblia aqui e ir embora. Mas retenhamos aqui a imagem daquela situação que estava acontecendo. Como quem pausa uma cena de um filme, eu quero que você guarde, durante todo esse estudo, onde é que Jesus estava. Jesus estava com os publicanos e com pecadores, se alimentando com eles. Mas os fariseus e os escribas, pessoas que tinham conhecimento das escrituras, do funcionamento do templo, estavam criticando Jesus. Ora, teoricamente, quem critica não faz igual, não é verdade? Então eu consigo visualizar aqui que Jesus interrompe aquela refeição, ele sai de onde ele estava e vem conversar com esses fariseus e esses escribas. E através de 3 parábolas, Jesus vai resumir do que se trata o Evangelho. Nós iremos aqui mergulhar nas 3 parábolas, mas sem perder essa noção de que Jesus estava falando com os fariseus e os publicanos. A primeira parábola que Jesus conta é sobre as 100 ovelhas. Basicamente, Jesus pergunta qual pastor que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 em segurança no aprisco e vai atrás da ovelha que está perdida. Ovelha não é um animal de muita estimação em nossa cultura. Mas você já viu algum animalzinho de estimação perdido? Talvez você tenha um gatinho, um cachorro e ele se perdeu. Ele pode até não saber voltar para casa, mas ele sabe que está perdido. Quanto mais tempo perdido, mais difícil de encontrar. Esse é o ponto dessa primeira parábola que Jesus conta. Jesus contou uma parábola de alguém que estava perdido e sabia que estava perdido. Mas Jesus continua e conta uma segunda parábola, e é a parábola sobre a moeda perdida. Ele conta que uma mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. Ela deu faxina, levantou os móveis, acendeu a luz, a candeia, procurou com todo cuidado até encontrar. E quando ela encontrou, parece até uma história infantil, que quando ela encontrou, ela convocou as vizinhas e amigas e deu uma festa. E Jesus ainda compara, Jesus traz a memória de que essa parábola tinha a ver com salvação, porque ele diz assim, que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Moeda não tem senso algum de localização. Jesus então contou a história agora de algo que estava perdido e nem sabia que estava perdido. Eu imagino a curiosidade de alguns daqueles que estavam ouvindo Jesus contar essas parábolas, e a impaciência de outros também. Mas Jesus decide ainda contar uma terceira parábola, a qual nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. E Jesus começa assim: um certo pai tinha 2 filhos. Jesus estava falando do Pai Celestial. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança, a parte dos bens que me pertence. E Jesus disse que o pai repartiu por eles a fazenda. Pedir a herança significava para aquele filho que o pai estava morto. Nenhuma surpresa até aqui. Mas a surpresa está no filho mais velho,
que também foi participante daquela crueldade, porque o mais velho também recebeu a sua parte da herança. Enquanto o filho mais novo, ele era mais sincero com ele mesmo, o filho mais velho era hipócrita. O mais novo pegou a herança, a sua parte dos bens, e saiu pelo mundo. Mas como diz a Bíblia, que o pai repartiu por eles a fazenda, o mais velho também recebeu, e ficou caladinho dentro de casa. Jesus então conta que aquele filho mais novo, poucos dias depois de receber a herança, ele levanta e vai partir para uma terra distante. E lá ele gasta tudo o que ele tinha recebido. Toda a sua parte da herança ele gasta com os amigos, com as pessoas que moravam no local. E acabando as suas riquezas, o que sobrou para ele foi ser porqueiro, ou seja, cuidador de porcos. A Bíblia frisa que ninguém, absolutamente ninguém, lhe dava nada. É muito amargo não ter oportunidades na vida. Mas mais amargo ainda é alguém que, tendo um lar confortável, tendo riquezas, cresceu com tudo do bom e do melhor, perder tudo. É muito difícil se reerguer. A pessoa fica completamente perdida, porque as situações ruins vão acontecendo, as notícias ruins vão chegando, e parece que ela vai sufocando naquela situação. E foi exatamente o que aconteceu com aquele moço, que ficou ali cuidando dos porcos, a ponto de desejar as bolotas dos porcos. Até que em algum momento ele se dá conta da situação que ele está vivendo. No versículo 17 diz que ele, tornando em si, ele disse: "Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e direi 3 coisas para o meu pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros." Jesus estava contando aqui a história de um filho que estava perdido e sabia que estava perdido, tal qual uma ovelha fora de casa. Quando ele retorna, a Bíblia diz que o pai o viu de longe. E o pai não ficou dentro de casa esperando ele, não. Diz a Bíblia que o pai correu e o abraçou e o beijou. Ele recebe aquele filho. E o filho, então, confessa o seu pecado para o pai. Ele diz assim: "Pai, eu pequei contra o céu e perante ti." A primeira coisa que ele falou, que ia dizer para o pai, ele disse. E aí ele diz a segunda coisa: "Eu já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas quando ele vai dizer a terceira coisa, que ele ia pedir para o pai fazer dele um dos jornaleiros, a Bíblia diz que o pai interrompe o filho. O pai interrompe o filho porque o pai não precisava de outro jornaleiro. O pai precisava de um filho. A diferença de um jornaleiro para um filho é basicamente essa. Se o pai chama um jornaleiro e diz assim: "Olha, eu estou com um problema aqui de rachaduras na casa. Eu preciso que você faça uma massa e que você resolva os problemas da parede dessa casa." O jornaleiro, ele pensa assim: "Eu posso fazer isso hoje, posso fazer amanhã. Também, se essa casa cair e ruir, eu posso trabalhar na casa do fulano, posso pegar uma outra empreitada." O jornaleiro pensa dessa maneira. O filho, se o pai mostra para o filho um problema na casa, o filho pensa assim: "Essa casa é onde eu cresci. É a casa que eu tenho como herança. É a única casa que eu tenho." E o senso de urgência de um filho, ele é muito mais apurado do que a de um jornaleiro. O pai, ele não precisa de jornaleiros. Ele precisa de filhos. Às vezes, nós nos voluntariamos na casa do pai. Alguns mexem no som da igreja, outros cuidam da limpeza, cuidam da assistência aos órfãos e viúvas, outros se preocupam com louvor, outros se preocupam com a palavra, outros se preocupam com as visitas. Isso é coração de filho. O filho faz porque ele sabe que aquela casa é a única casa que ele tem. Independente se a faxina da igreja é remunerada ou não, ele faz porque ele está cuidando da casa do pai dele, que no fundo é a casa dele. O jornaleiro não. O jornaleiro só faz se ele receber. E ele entende que se ele não receber ali, se o salário que ele está sendo pago ali não é o suficiente, ele pode ir para outra casa. Ele não tem um sentimento de filho. E é por isso que o pai interrompe aquele filho. Ele não deixa o filho pedir para ser jornaleiro.
porque o pai precisa de filho, não precisa de jornaleiro. E o pai disse logo aos servos assim: olha, trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde um anel na mão e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se com ele. Você não vê aqui nenhum dos servos da casa perguntando para o pai onde é que fica a melhor roupa, onde é que estava o anel, qual o sapato que era para pegar, qual bezerro que era para matar, nada. Você só vê aqui que eles começaram a comer e se alegrar com aquele filho. Quando você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, você conta para ela onde você guarda o dinheiro? Você conta para ela onde ficam as joias? Onde estão as coisas de valor? Não. É à medida em que a pessoa vai convivendo na sua casa, ela vai descobrindo os segredos da casa. Esses servos já sabiam todos os detalhes da casa. É por isso que depois Jesus vai dizer assim, que já não nos chamaria mais servos, mas nos chamaria amigos. Aquele servo sabe todos os detalhes da casa. Então Jesus estava encerrando aqui a parábola da ovelha perdida. E ele vai começar a dizer agora do outro filho. Ele conta que o outro filho, voltando do campo, chegando perto de casa, começou a ouvir o barulho das músicas, das danças, percebeu que tinha uma festa. E ele então chama um servo, qualquer servo que estava passando, e pergunta para aquele servo o que estava acontecendo, qual era o motivo daquela festa toda. E aí o servo diz para ele: olha, seu irmão voltou são e salvo para casa, e seu pai está fazendo uma refeição aqui. Está fazendo uma festa, matou um bezerro cevado, e está fazendo uma festa porque recebeu seu irmão são e salvo. O detalhe interessante é que foi qualquer servo que estava passando. O filho mais velho já chamou e já perguntou. O servo, ele sabia o motivo da festa. Tem muita gente que às vezes está na igreja e não sabe o motivo da festa. Ele vê os louvores, vê a ministração, vê a palavra, vê às vezes até uma peça de teatro que acontece ali na igreja, uma festa que está havendo, as pessoas alegres, glorificando a Deus, mas ele não sabe o motivo da festa. O único motivo de festa da igreja é o pecador que se arrepende. O pecador que, saindo da condição de escravo, da condição de porqueiro, ele retorna para a casa do Pai. Esse é o motivo da festa da igreja. Mas a Bíblia diz que aquele filho, ele se indignou e não queria participar. O pai, então, tem que interromper aquela refeição, sair de novo de dentro de casa, e agora para encontrar com o filho mais velho. E naquele diálogo, o filho mais velho vai expor tudo que estava dentro dele. Ele disse assim para o pai: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Interessante, ele queria alegrar com os amigos, mas não queria alegrar com o irmão dele. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os bens, mataste-lhe o bezerro cevado. E aqui então, Jesus estava contando a história de um filho que estava perdido dentro de casa e nem se deu conta que estava perdido, assim como a moeda perdida. Ele era incapaz de se alegrar com o filho mais novo, que tinha acabado de chegar em casa. Assim, muitas vezes, o nosso maior risco não está em identificar quando nós estamos perdidos lá no mundo, mas é identificar quando nós estamos perdidos dentro da igreja, sem saber que estamos perdidos. E muitas vezes, chega um novo convertido, e ele chega com vontade, com fome, com vontade de trabalhar na casa do Pai, e ele quer cuidar do som da igreja, ele quer fazer uma visita, ele quer ser útil de alguma maneira. E às vezes, a gente está no banco da igreja, 15 anos, 20 anos, não nos dispomos para nada, e ainda ficamos enciumando o irmão mais novo que está chegando. Como assim? Fulano chegou ontem e já quer tocar na igreja. Fulano chegou ontem e já quer participar do grupo de limpeza. Ah não, fulano chegou ontem e já está querendo fazer um culto, lá na casa dele para ele convidar os vizinhos. E a gente, como filho mais velho, enciumando, perdido e nem se dando conta que estamos perdidos. E se você observar, aquela parábola não tem um final, porque ela termina com esse diálogo. O pai tinha interrompido o jantar, a festa,
estando ali com o filho mais velho, e ele começa a dizer, olha, era justo a gente se alegrar, porque seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E não dá para saber se o filho mais velho ele entra e alega com o irmão, ou se ele vira as costas e vai embora. E é de propósito que Jesus fez isso, porque Jesus estava fazendo exatamente a mesma coisa que o pai fez. Jesus interrompeu uma refeição com aqueles filhos mais novos, que eram os publicanos e pecadores que estavam ouvindo Jesus, os novos convertidos, podemos dizer assim, e ele tinha interrompido aquela refeição justamente para conversar com os filhos mais velhos, os fariseus e os escribas. E ao concluir a parábola daquela maneira, era como se Jesus estivesse fazendo um convite para aqueles fariseus e aqueles escribas. Vocês não querem entrar e participar da festa com esses filhos mais novos? Eu não sei se você se sente perdido dentro ou fora de casa. Se você se sente como o irmão mais velho ou como o irmão mais novo, ou você se sente como a moeda ou como uma ovelha. Talvez você traga em você muita culpa, muita dor. Talvez você se sinta rejeitado porque você pecou, porque você falhou. Mas uma coisa eu posso te dizer: não tem filho perdido para Deus.